Bom, bom dia, pessoal. Vamos começar a conversar, então. A ideia da aula de hoje, então, é a gente falar um pouquinho sobre arrays e matrizes, tá? Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre comentários, que na aula passada a gente conversou mostrando para vocês os problemas do URI lá da atividade que vocês têm para fazer. Eu mostrei que teve alguns alunos que escreveram dentro do comentário. Vocês não sabiam o que era um comentário, então não vou falar hoje. Como é bem rapidinho, eu vou falar sobre os comentários hoje. E depois a gente entra, então, na parte de arrays e matrizes, que é o conteúdo da aula de hoje, verdadeiramente, tá? Bom, primeiramente, comentários. Os comentários em Python, eles têm a função única e exclusivamente de colocar informações que não são interpretadas dentro do nosso código, tá? Então, se a gente escrever um comentário em Python, o interpretador ele simplesmente vai ignorar isso. Ele não vai interpretar aquilo ali ou executar o comando que tiver ali dentro, tá? Então, tudo que é escrito dentro de um comentário é, como o nome já diz, um comentário. Ele fica lá no código para que outras pessoas consigam entender, por exemplo, o que vocês estavam fazendo naquele momento, para que serve aquela função, por exemplo, para que serve aquela variável, ou seja o que for, mas ele tem a única e exclusiva função de ser um comentário, uma coisa escrita ali que não vai ser pelo interpretador. Então, vamos lá no nosso Google Drive, começar um documento do Google Colab. Vamos lá conectar aqui. A gente tem duas formas de fazer comentários no Python, tá? A gente tem os comentários de uma linha e comentários de várias linhas. Para comentário de uma linha, eu vou explicar direitinho cada um deles, mas comentários de uma linha é simplesmente botar o jogo da velha, ou a cerquilha, ou o hashtag, como vocês preferirem o nome, tá? E aqui eu posso escrever qualquer coisa, eu posso colocar um print aqui dentro. Bom dia. Se eu executar esse cara, não vai fazer nada. Por quê? Porque ele simplesmente colocou um comentário ali dentro que não é interpretado pelo Python, tá? Então, sempre que vocês colocarem o comentário, ele serve somente como um comentário. Ele está aqui para especificar alguma coisa, mas ele não serve, o interpretador não vai ler aquilo ali, tá? Como eu disse, então, a gente tem duas formas de fazer comentários em Python, tá? A primeira delas é utilizando o hashtag, ou o jogo da velha, ou cerquilha. O nome correto, segundo o pessoal, é cerquilha. Quando a gente quer fazer um comentário de uma linha. Quando a gente quer fazer comentários de uma ou mais linhas, comentários mais longos, a gente utiliza as três aspas, simples ou duplas, tanto faz. Ele aceita as duas formas. Eu boto três aspas para abrir e depois três aspas para fechar, tá? Então, utilizando a cerquilha, então, comentário de uma linha, eu posso simplesmente colocar lá a cerquilha e comentar o que eu quiser comentar aqui dentro. Ele vai funcionar como um comentário, não vai ser interpretado. Outra coisa que é bem comum de aparecer é algo assim, ó. Eu tenho uma variável lá e eu quero explicar para que serve essa variável. Eu coloco lá hashtag e escrevo o meu comentário depois. Tudo que tiver aqui depois desse hashtag ou dessa cerquilha, ela não vai ser interpretada pelo interpretador e fica ali somente como um comentário. Uma coisa que é importante, se eu tiver colocado a cerquilha dentro das aspas, por exemplo, para colocar para uma variável, coisa parecida, isso não é um comentário, tá? Ele vai entender essa cerquilha aqui como sendo um texto para ser mostrado depois ou para ser utilizado depois. Então, os comentários ele tem que estar sempre fora de aspas. Se estiver dentro de aspas, ele vai entender como sendo uma parte do texto que está sendo utilizado ali dentro, tá? Então, os comentários de uma linha são dessa forma aqui. Eu posso ter conteúdo antes ou não, eu posso ter ele em qualquer momento do meu código, tá? Então, eu posso ter lá no final, posso colocar assim, ó, text igual, boto o texto inteiro e lá no final eu boto um hashtag, alguma coisa. O que tiver depois desse hashtag ou cerquilha não vai ser interpretado pelo interpretador. Ok? Sim, não, talvez, quem sabe? E
depois a gente tem, então, os comentários com uma ou mais linhas, tá? Aqui eu botei 2 linhas para vocês verem, mas é basicamente isso aqui. Eu começo com 3 aspas, pode ser simples ou duplas, como eu disse. Opa, deixa eu voltar aqui. Pode ser simples ou dupla, e finalizo ele com 3 aspas de novo, tá? Só que se tu começa com 3 aspas simples, tem que finalizar com 3 aspas simples. Se tu começa com 3 aspas duplas, tu tem que finalizar com 3 aspas duplas, tá? Então isso aqui tem que ser exatamente como foi criado lá o nosso documento. Então eu posso fazer comentários desta forma aqui. Vou botar com 3 aspas duplas aqui para vocês verem. E escrevo o comentário que eu estiver fazendo aqui dentro. E depois do comentário, se eu quiser colocar um print bom dia, ele vai executar somente o bom dia, o print bom dia, e vai ignorar o que veio ali antes, que é um comentário, tá? Então eu posso botar ele tanto como aspas simples quanto com aspas duplas. Só que se eu abro com uma, eu tenho que fechar com a mesma, tá? Executar isso, funciona da mesma forma. Então, posso ter comentários de uma linha, somente uma linha aqui, e comentários de mais de uma linha, desta forma aqui, tá? Se eu fizer um comentário de uma linha só aqui, funciona da mesma forma. Então, tá ali comentado, fica guardado ali dentro. E se eu quiser colocar o texto aqui, finalizando com uma linha só de verdade, também funciona da mesma forma, tá? Eu só tenho que ter abrindo com 3 aspas e fechando com 3 aspas, ok? E aqui tudo bem? Até aqui tudo certo com você. Beleza. Essa parte é só para vocês saberem como é que funciona, saberem que isso existe, porque não é uma coisa... É bastante utilizado, mas não é uma coisa que vai gerar um problema no código de vocês se vocês não botarem, tá? É só porque, como o pessoal no URI estava se atrapalhando, colocando o nosso código dentro do comentário, estava dando ruim, e aí eu resolvi botar, então, falar sobre comentários aqui dentro da nossa aula. Bom, vamos ao conteúdo da aula de verdade, então, que é a parte de arrays e depois de matrizes, tá? O que é um array, primeiramente? Array nada mais é do que uma variável que pode armazenar vários dados dentro dela, tá? O que a gente estava trabalhando até então, a gente criava uma variável e colocava uma informação ali dentro. Eu podia colocar uma string, um inteiro, um ponto flutuante, seja o que fosse. A grande vantagem dos arrays é que eu consigo criar uma única variável e ele dentro colocar uma string, um ponto flutuante, um inteiro, outra string, e posso colocar qualquer tipo de dados que eu quiser ali dentro, tá? O Python, eles dizem, tá, na documentação, que é aconselhado que a gente utilize o mesmo tipo de dados quando a gente trabalha com um array, tá? Ou com listas tuplas ou dicionários, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eles aconselham que tu crie um array com o mesmo tipo de dados. Mas não é obrigatório, tá? Eu posso criar uma lista, como eu vou mostrar para vocês aqui, que tem uma string, um inteiro e um ponto flutuante dentro do mesmo array, tá? Por que eles dizem que não é aconselhável? Porque normalmente quando tu cria esses arrays, em memória, ele pega o maior valor que ele tem lá. Se eu botar uma string, por exemplo, uma string com 10 caracteres, e depois eu tiver um inteiro com um caractere só, ele vai armazenar em memória o espaço para colocar todos os campos com 10 caracteres, um exemplo, tá? Então, por isso que eles aconselham que, se eu vou trabalhar com strings, que eu coloque só strings, porque normalmente são informações maiores. Se eu vou trabalhar com inteiros, eu coloco só inteiros, que normalmente são informações menores. Então, eles aconselham que a gente faça essa separação, se é um tipo de... colocar só um tipo de dados dentro de uma string. Mas não é obrigatório, eles permitem que tu faça, tanto que eles permitem que tu faça. Então, se você colocar, como eu coloco aqui, uma string, um inteiro e um ponto flutuante dentro do mesmo array, ou dentro da mesma variável, ele vai permitir. Como é que funciona, então, um array? Ele é como se fosse... Sabe aquelas gavetas que tem as várias divisórias? Ele é como se fosse aquilo, tá? Eu tenho uma gavetinha lá, uma variável, que eu tenho vários espaços dentro dela. E eu consigo colocar qualquer tipo de informação ali dentro. Inclusive, posso colocar uma letra. O Python interpreta assim, quando eu boto uma string, ele bota uma letra dentro de um pedacinho daquela gaveta, tá? Vou mostrar para vocês depois que ele trabalha assim. Mas eu consigo ter
as coisas organizadas dentro do Python, de forma que eu consigo separar várias informações dentro de uma única variável. Então, quando eu preciso, eu quero saber como é que é o nome da pessoa. Eu sei que está lá dentro daquela variável, tem uma parte dela que é o nome da pessoa, por exemplo. Tá? Então, eu consigo armazenar várias informações dentro de uma única variável. Python tem basicamente 3 tipos de listas, tá? De listas não, de arrays, que a gente chama. Na verdade, quando eu falo em arrays aqui, interpretem isso como vetores, tá? Eu botei como arrays porque minha cabeça estava alucinada quando eu criei esse arquivo aqui, mas aqui são vetores, tá? É que arrays, em algumas linguagens, os vetores são chamados de arrays, na maioria delas, na verdade, mas o Python tem 3 tipos de vetores, que são as listas, tuplas e dicionários, tá? Então, vamos falar sobre cada um deles, então. O que é uma lista, então? Uma lista em Python, ela é uma gavetinha dessa, que eu posso colocar várias informações dentro de uma única variável. E a grande vantagem das listas no Python é que elas são mutáveis. O que isso quer dizer? Eu posso colocar novas informações dentro de uma lista, tirar informações dentro de uma lista, sem perder a essência da lista. Tá? Então, eu consigo fazer novas inserções e excluir dados dali com uma lista existente. Para criar uma lista, como é que eu posso fazer? Eu posso criar algo desse tipo aqui. Criei uma variável, então criei uma variável dados, abrir colchetes, tá? É muito importante, quando eu vou criar lista, eu abro colchetes, porque os outros tipos eu utilizo parênteses e as chaves, mas nas listas não são colchetes. Coloco as informações que eu quero ali dentro separadas por vírgula, então botei aqui uma string, vírgula, um inteiro, vírgula, um ponto flutuante. Eu posso fazer esse tipo de coisa dentro de uma lista. E eu criei a mesma lista que eu tenho aqui, eu criei utilizando, então, o comando list. Aí sim eu passo com parênteses, porque isso aqui é uma função que vai pegar cada um desses caras aqui e criar algo como se fosse isso aqui. Tá? Então, o Python internamente, quando eu utilizo a função list, ou comando list, ele pega cada um daqueles dados e cria uma lista propriamente dita internamente. Tá? Bom, criar uma lista é tranquilo. Vamos trabalhar lá, então, criar uma listinha lá no nosso documento. Então, vem aqui, crio lá. Deixa eu pensar o que eu vou botar aqui. Vamos criar uma lista de frutas, então. Frutas, igual. Abro colchete, eu posso colocar dentro do list, do comando list, então. Orange, por exemplo. Apple. Here. Banana. Como é que eu posso botar? Vou repetir aqui no formal. Apple e banana. Bom, criei então uma lista. Como é que eu vou saber se isso cara é uma lista? Lembra qual é o comando que a gente utiliza para verificar qual é o tipo de dados que eu tenho? Alguém lembra? Type. Isso, type. Ó, tá ali, ó. Eu criei uma lista, tá? Bom, o que a gente pode fazer com essa lista, então? Eu posso, em algum momento, deixa eu voltar aqui, querer pegar uma informação dessa lista. Para pegar uma informação da lista, eu utilizo algo desta forma aqui, tá? Então, eu criei a lista de dados lá, que no meu caso lá é fruits, e eu tenho que passar para ele, entre colchetes, um endereço, ou um índice, ou uma chave, um nome que cada um fala de um jeito, mas eu acho que o mais correto seria o índice, tá? Então, um índice da onde está a informação que eu quero, tá? Então, eu posso botar lá, fruits, naquele nosso caso lá, e o endereço lá, o índice de qual o valor que eu quero. Vamos voltar no nosso código? Então, a gente tem aqui, tá? Então, eu posso vir aqui e
entre colchetes. E o endereçamento ele sempre começa por 0, tá? Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nesse caso aqui. Então, se eu vier aqui e botar fruit 5, por exemplo, e rodar, ele vai me trazer aquele Apple lá que está lá no 5. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai mostrar este cara aqui. Se eu botar aqui fruits 0, ele vai me trazer o orange que está aqui, ó. Então ele vai pegando pelo endereço. Então, e o endereço é sempre 0, e assim eu vou incrementando até o final do meu vetor, ou da minha lista, como a gente chama em Python, tá? Então eu consigo pegar qualquer valor dentro do meu vetor, simplesmente passando para ele lá o índice que eu quero ali dentro. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Mas a gente tem algumas coisas, como eu disse para vocês, a lista em Python ela é mutável. Então a gente tem algumas funções. Ah, não, eu pulei uma parte. A gente tem aqui, então, uma forma que eu posso fazer subseleções dentro da nossa lista em Python. Tá? O que são essas subseleções? Eu consigo buscar dentro dessa lista partes dela. Tá? E aí a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira forma, então, o que eu tenho que passar para fazer essa subseleção? Eu passo o inicial, então, a partir de onde eu quero pegar, tá? E eu passo o final, separado por 2 pontos, tá? Então eu digo, ó, eu quero pegar o item 1 até o item 2. Só que eu excluo o item 2. No caso aqui tá errado. Bom, não, tá certo. Eu entro um e excluo o último, tá? Então eu faço a seleção dos dados que eu quero fazer essa busca, tá? Então eu consigo mostrar isso aqui. Deixa eu ver se tá certo aqui. Então vim aqui, fruits, era 1, 2, né? E rodar esse cara, ó, ele vai mostrar só a maçã. Tá errado ali mesmo. Na hora de digitar, eu digitei errado. Então, se eu boto a fruits 1 e 2, eu vou dizer o quê? Eu vou pular o 0, então vou pegar o 1, pegar este cara aqui, e eu excluo o 2, tá? Então, eu sempre vou pegar do 1 até aquele lá, sendo que aquele lá não aparece, tá? Então, se eu botar aqui, fruits, opa, droga, fruits 2 até 5, por exemplo, eu vou pegar o 2, o 3, o 4 e não pego o 5, tá? Então, sempre que eu for fazer esse tipo de coisa, eu tenho que analisar o que eu preciso, tá? E aqui, reparem que ele me retorna uma lista. Então, se eu vier aqui e botar type isso aqui, ele vai me retornar uma lista. Então, ele sempre retorna o mesmo tipo de dados que eu estava trabalhando, tá? Então, ele pode, então, entrar assim e mostrar, então, a partir do 2, então, ó, 0, 1, 2, até o 5. Ele vai mostrar o 2, o 3, o 4 e ele exclui o 5, tá? Bom, a gente tem como fazer isso aqui, tá ficando grande, mas tudo bem. A gente tem como fazer isso aqui mostrando a partir do 0, tá? Eu posso fazer 0, 2 pontos, 3, por exemplo, tá? Ou eu posso fazer essa mesma coisa, quando eu vou passar o 0, não preciso informar, eu posso colocar simplesmente 2 pontos, 3, eu estou pegando do 0 até o 3. Aí vai pegar 0, 1, 2 e exclui daqui para em diante, tá? Então eu consigo fazer esse tipo de coisa. Outra coisa que eu posso fazer é vir aqui e fruits do 4 até e deixa só assim, tá? Quando eu faço isso, então, eu estou pegando do 4 até o final. Aí eu pego até o fim e mostro todos os dados. Isso aqui é a mesma coisa que eu botar 4, 2 pontos, 0. Executar. Opa, não deu certo. Por que não deu certo? Ah, porque o 0 ele pega do início, tá? Deixa eu ver se eu botar menos 0 uma vez funcionava. Não, não funciona. Então aqui eu não posso botar nada no final.
tá? Porque o 0 vai ser sempre esse primeiro aqui. E aí ele vai uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês depois. Então eu boto 4, 2 pontos, ele vai pegar todos até o final lá da minha lista, tá? Eu posso também, outra possibilidade, é colocar o fruits, colocar lá, por exemplo, 3, 2 pontos, menos 1, tá? O que esse cara faz quando eu boto um número negativo? Os itens da minha lista, eles são contados como 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Mas eles também podem ser contados assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e menos 7, tá? Então, se eu botar um número negativo, eu venho andando para trás, que a gente chama, tá? Então, se eu botar o menos 1 aqui, ele ignorou lá, ele selecionou esse cara aqui e disse, a partir daqui fica fora, tá? Eu posso fazer fruits menos 4, 2 pontos, menos 2. Vai pegar lá, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, então ele vai pegar daqui e vai vir até menos 1, menos 2, a partir daqui ele ignora, tá? Então eu consigo pegar somente banana e kiwi só fazendo com números negativos, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Então se for para mostrar... Opa, peraí, deixa eu ver qual foi a pergunta aqui. Se for mostrar determinado itens, tipo frutas 1 e 4, é assim? Não, não é assim, tá? Eu não tenho como fazer esse tipo de coisa, tá? Para mim mostrar números, itens determinados, eu tenho que botar assim, ó, frutos 1 e frutos 4, se eu quisesse mostrar os dois. Entendeu? Beleza. Só que tem que tomar cuidado, porque esse intermédio, vamos botar assim, o que tiver pedindo ali, ele tem que tem que ter informações dentro dele, tá? Se por um acaso eu botar fruits 4 e 3, ele vai me retornar uma lista vazia, tá? Por quê? Porque eu estou mandando mostrar a partir do 4, 0, 1, 2, 3, 4, e estou dizendo para mostrar até o 3. Então, daqui em diante, ele ignora tudo, inclusive o 4, tá? Então, se os valores iniciais e finais eles ficarem invertidos, ele vai me retornar uma lista vazia, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Sempre que vocês forem pegar uma lista, uma sublista, que a gente chama, ou uma subseleção de uma lista, esse intervalo tem que ter pelo menos um caractere, um item ali dentro, no caso. Se eu fosse pegar esse item, pegar o 4, 6, colocar ali, e aí sim eu consigo colocar o 4, 5, na verdade, já dá. Aí eu consigo pegar, então, itens dentro da minha lista, tá? Se não, eu vou ter o retorno de uma lista vazia, e aí, dependendo do código de vocês, pode dar algum problema na execução, tá? Bom, aí o Python fornece para nós, então, como eu disse para vocês, as listas são mutáveis, e o Python fornece, então, algumas funções específicas que servem para executar coisas dentro da nossa lista, tá? Essas funções, elas são específicas das listas, o que a gente vai ver depois, as tuplas e as tuplas e os dicionários, eles não têm essa lista aqui porque eles são imutáveis, tá? Então eu não consigo mudar eles, entre aspas, tá? Bom, a lista ela tem o append, então, que eu insiro uma nova informação dentro da minha lista, tá? E ele vai inserir essa informação sempre lá na última posição do nosso array, tá? Ou do nosso vetor, no caso. Como assim? Se eu vier aqui... Opa. Fala. Alguém abriu o microfone? Anthony, quer falar alguma coisa? Ah, não, abri sem querer, senhor, não vi que tinha abrido. Tá. Aberto. Eu vi aqui no meu fruits e usar a função append, tá? Que é das listas, eu consigo adicionar uma nova informação à minha lista. Eu venho aqui, passo a informação que eu quero. Por exemplo,
grape, pronto, tá? Lá, e se eu mostrar aqui o fruits agora, ele vai ter inserido lá na 8ª posição, no caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, opa, na 7ª posição, na verdade, no índice 7, ele vai colocar lá o grape dentro do meu array, e se eu adicionar outros, ele vai adicionar em seguida depois. Se eu executar aqui de novo, e executar minha lista, ó, já botou em formato diferente para não ficar muito grande, então já está aqui embaixo, então, 2 vezes a fruta. Poder fazer também assim? Pode sim, sem problema nenhum, tá? Eu poderia fazer isso e tu escrever a fruta que tu quer na hora de entrar, tá? Posso fazer isso, desde que seja uma lista. Se for uma tupla ou um dicionário, não tem como fazer isso, porque daí tu tens a limitação da imutabilidade. Fala, Anne. Professor, eu não entendi por que ficou a uva 2 vezes, eu me perdi. Porque eu rodei 2 vezes aquela parte do append. Ah, tá bom, certo. Tá? Só por isso que apareceu 2 vezes, senão ele aparece uma vez só. Bom, vamos seguir. A gente tem um insert, então, que ele funciona mais ou menos que nem um append. A grande diferença é que o append vai sempre colocar lá no final do nosso array, tá? No índice final do nosso array. O insert eu consigo substituir um dado que já está no meu array, tá? Então, vamos ao código. Bom, insert. Eu não lembro se você consegue substituir ou se só consegue inserir um novo. Por exemplo, vamos mudar 0, 1, 2, 3. Ver se funciona assim. O que ele fez nesse cara aqui? Quando eu faço uma inserção com o insert na posição 7, por exemplo, ele vai lá e coloca ele na posição 7 e os itens que estariam do 7 em diante, ele bota para mais adiante, tá? Então, olha aqui, ó, eu tinha até o banana, inseri 2 vezes a uva aqui e depois eu inseri de novo com a posição maçã. Ele foi lá e inseriu a maçã e a uva que estava na posição 7 passou para a posição 8 e 9 a próxima uva que eu inseri, tá? Então, a diferença entre este cara aqui, que é o append, é que esse cara só vai colocar no final da lista. Este aqui, ele vai pegar esse valor que eu estiver passando, inserir na minha lista, e os outros, ele vai mudar o endereçamento deles para o próximo item da lista, tá? Agora, o 7 fica maçã e o 8 fica o grape, que era a uva que eu tinha colocado antes. Tá? Bom, a gente tem o remove, então, que serve para excluir um dado da minha lista. Tá? Uma coisa que é muito importante, que a gente tem que tomar cuidado. Aqui, ó, quando eu passo I, é o índice, então, é a chave que eu tenho do meu valor, da minha lista. E o X aqui é o valor que eu quero, tá? Então, sempre que eu estiver mostrando um X, eu quero passar o valor. E quando eu estiver mostrando um I, então eu quero passar um índice, tá? O remove X, então, eu posso pegar lá dentro do meu código, vir aqui e fazer assim, ó. Opa. Fruits, ponto. Remove. E aqui eu posso passar e, por exemplo, Apple. Eu mandar mostrar frutos de novo. Aqui a minha lista, tá? Muito importante, quando eu mando ele remover, por exemplo, Apple, a maçã da minha lista, ele vai procurar a primeira aparição da maçã, tá? No meu caso aqui eu tinha, ó, Apple estava aqui na posição 1, depois Apple estava na posição 4 e depois Apple estava na posição 7. Não, 4 não, 5. E depois na posição 7. Ele achou na posição 1, as outras continuam aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Então ele só exclui a primeira vez que ele encontra aquela solicitação, aquele dado que eu estiver mostrando na minha lista. Fala, Anne.
Professor, no caso esse de remover, não teria que escrever o nome do item e não a posição dele na lista. Isso. Como eu botei aqui, ó, eu mandei remover a maçã, o Apple. Ele vai lá, vai procurar na minha lista a Apple e quando ele encontrar, ele remove. Se tiver mais de uma vez esse mesmo valor dentro da minha lista, ele vai remover o primeiro. O resto ele deixa lá na lista como estava, tá? Então eu tinha aqui, ó, esse Orange, Apple e Pear, e aqui eu só tenho Orange e Pear, tá? A maçã saiu fora porque eu mandei remover, tá? Então, para mim excluir um dado, remover um dado pelo nome, pelo valor que tiver lá dentro, eu utilizo o remove. E eu tenho o pop, que eu vou mostrar, que eu ia falar para vocês agora, que ele tem a função parecida com o remove, só que o pop ele exclui pelo endereço, tá? Então eu posso passar o índice que eu quero excluir, tá? Então se eu quiser remover, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O item 7 aqui, eu venho aqui, passo o pop 7, ele vai rodar. Ah, uma coisa diferente, ó, o remove ele simplesmente apaga. O pop, ele retorna o valor que estava em 7 e apaga. Então, se eu mandar mostrar frutas aqui de novo, ó, o grape já ficou um só lá no final, tá? Eu tinha 2, ficou um só. Aqui no pop, ele retorna o valor que estava na posição 7 e apaga ele. Então, se eu quisesse botar lá, sei lá, F igual a isso aqui, esse grape vai passar para esse F, tá? Vai excluir lá dentro e vai passar para esse F, tá? Então, só para vocês saberem que dá para fazer esse tipo de coisa. O que mais que a gente tem aqui, então? A gente tem o index, então, que quando a gente quer saber qual é o índice que está um certo valor, a gente utiliza o index, tá? Aí tem uma outra coisa que está lá na documentação do Python, que é isso aqui, ó, esse colchete aqui. Isso aqui quer dizer o quê? Que esses valores aqui eles são opcionais, tá? Então aqui o pop eu posso passar como ele é opcional. Se eu não passar nada, ele vai pegar o último valor do índice do meu array ou do meu vetor e vai me retornar, tá? Esses caras aqui eles são opcionais. O que isso quer dizer? Eu vou passar para ele um valor, só que eu posso dizer, ó, eu quero um valor a partir da posição 5 até a posição 9, por exemplo. E aí ele vai buscar nessa posição. Se por um acaso ele não encontrar algo nessas posições que eu passei aqui, tá? Ou se ele não encontrar nenhum, inclusive no remove ele faz a mesma coisa. Se ele não encontrar esse valor que eu passei aqui, ele me retorna uma exceção, tá? Que a gente chama. A gente vai ver mais adiante como é que funcionam as exceções de Python. O que é uma exceção? Ele é um erro, tá? Que não é tratado, vamos dizer assim. O teu código não para de funcionar por causa daquele erro. Ele simplesmente gera um erro que, se tu quiser, tu podes tratar eles num momento posterior. A gente vai ver depois com try except, que a gente vai ver lá mais no final do nosso ano. A gente vai ver como é que funciona essa parte, tá? A gente tem como tratar essas exceções. E uma das coisas que a gente trata é o fim do arquivo, que a gente vai ver quando a gente for tratar de arquivos lá. A gente vai ver que tem a parte que trata o fim do arquivo, tá? E aí o fim do arquivo ele gera uma exceção. Essa exceção pode ser tratada e eu parar, interromper a execução do meu programa quando eu encontro essa exceção, por exemplo, tá? Então, se eu tentar remover, deixa eu voltar lá em coisa. Aqui. Se eu tentar dar um remove aqui, por exemplo, em abacaxi, vou botar em português mesmo. Abacaxi. Ó, ele me gera um value error, tá? Ele não é um erro, ele continua executando o meu programa, tá? Só que ele gera uma exceção que eu posso tratar depois. A IPython Notebook, o Google Colab, ele gera isso aqui como se fosse um erro, tá? Mas ele não é um erro, ele continua executando a minha função sem problema nenhum, tá? Eu tinha botado o Apple aqui, né? Deixa eu apagar a saída, como é que é? Limpar a saída, pronto. Depois, o que mais que a gente tem? A gente tem um index, então, que vai procurar um valor dentro do nosso array. Então, eu posso botar aqui fruits e passar para ele, por exemplo,
Opa, não é assim. Fruits.index e passar para ele, por exemplo, kiwi. Ele vai me retornar, então, qual é o índice do kiwi na minha lista, tá? Ele vai vir aqui, ó, 0, 1, 2, 3 é o nosso kiwi, tá? E aí eu posso trabalhar com isso se eu quiser. Ele me retorna, então, qual é o índice do valor que a gente está procurando. Além disso, a gente tem mais 3 funções, tá? Ou 3 comandos que podem ser utilizados, que são bastante utilizados, tá? O primeiro deles é um count. O count, ele é uma função para contar quantas vezes aparece um certo valor. Então, se eu vier aqui, fruits.count, se eu passar ele assim, não vai dar, porque não é assim, é o len que faz isso. O count eu tenho que passar um valor. Então, eu tenho que passar, por exemplo, banana. Ele vai me contar quantas vezes aparece a palavra banana ali dentro, ou a informação que eu procurei ali dentro, tá? E a gente tem, além disso, então, a parte de ordenação, tá? Se vocês olharem aqui, a nossa lista, ela está colocada, ordenada pelo índice que a gente colocou, tá? Mas a gente pode, por exemplo, colocar um f igual a fruits, ponto, order, acho que é isso. Não, não é order. Sorte. Sempre me esqueço. Tem outras linguagens que é order. Ponto sorte. Ah, eu vou salvar como uma outra lista aqui em F, tá? Eu vou botar aqui o F para mostrar para vocês. Opa, por que não foi? Ah, ele ordena na própria lista. Achei que ele criava uma outra, mas ele não criou. Tá, então isso aqui não funciona. Ó, eu tinha a lista nesta ordem aqui, tá? Rodei o sorte, agora ela tá nesta ordem aqui, tá? Então ele botou as coisas em ordem alfabética, tá? Lembrando que quando o Python ordena as coisas em ordem alfabética, ele pega aquela ordenação léxica. Ele pega a primeira letra, verifica qual que é maior ou menor dentro do alfabeto. Se as duas tiverem a mesma letra igual, ele passa a próxima, e assim ele vai até chegar no final da string, e vai dizer, opa, essas duas são iguais, então tanto faz qual vai ficar primeiro, qual vai ficar depois. Tá? O restante, ele faz, então, a ordenação léxica, que a gente chama. Tá? E a gente tem o comando, tá? Fruits.reverse. O que esse cara faz? Ele inverte a ordem, tá? Então, deixa eu rodar aqui e botar aqui de novo. Fruits. Rodei. Ele botou o que estava por último, passa a ser o primeiro, e assim vai até que o que estava primeiro passa a ser o último. Então, se vocês quiserem uma lista, colocar ela, por exemplo, em ordem alfabética, ou em ordem crescente, se for um número, tá? Em ordem alfabética, e depois quiserem pegar ela ao contrário, vocês podem utilizar esses dois comandos, sort e reverse, que vocês vão ter, então, a ordem decrescente, tá? Uma outra coisa que dá para fazer, eu não me lembro se eu coloquei aqui no slide, deixa eu ver. Não. Mas uma coisa que dá para fazer, tá? O sort, ele tem uma função, deixa eu criar de novo essa lista aqui para nós. Bananas. E se eu rodar aqui o fruits agora. Então está aqui a minha lista em ordem de inserção, não está em ordem alfabética. Eu posso fazer isso aqui, fruits.sort, e aqui dentro eu passar o reverse como true. Tá? O que esse cara vai fazer? Ele automaticamente vai rodar este comando aqui, o sort, que vai ordenar em ordem alfabética, e o reverso automático junto dele, tá? Então, se eu rodar esse cara aqui e mandar mostrar frutas, ele já vai me mostrar, ó, na ordem decrescente, vamos botar assim, na ordem alfabética, tá? Então, eu consigo rodar os dois comandos com um só, simplesmente passando esse parâmetro aqui dentro do nosso sort, tá? Ele não é obrigatório, ele é opcional,
e permite que a gente faça, então, essa inserção desta forma. Ok? Até aqui? Entenderam listas? Sim. Tá. Agora a gente vai falar, então, de tuplas. Qual é a grande diferença da lista para a tupla? A tupla, ela é um vetor também, tá? Só que as tuplas, elas são imutáveis. Depois que eu crio a tupla, eu não tenho como editar ela, colocar novas informações, excluir informações, adicionar informações, tá? Entre aspas eu vou colocar, tá? Sempre que eu quiser criar uma tupla, então, eu vou utilizar dessa forma aqui, então, utilizo parênteses para abrir e fechar a tupla, ou então utilizo o comando tuple, abro parênteses, então, e coloco as informações lá dentro, que ele vai internamente dentro do Python transformar isso aqui, nisto aqui, e criar dentro da minha variável essa tupla, tá? Por que eu digo que a tupla ela é imutável, tá? Vou criar uma tupla aqui. Até vou criar a mesma tupla que eu rodei, a mesma lista que eu criei aqui. Vou pegar isso aqui. Fruits T. Tá? E aqui eu boto parênteses. Aliás, é parênteses. Rodo. Se eu rodar o type aqui, type fruits T. Então é uma tupla, tá? Lá no outro era uma lista, aqui é uma tupla. Tá? E aqui eu não consigo, por exemplo, fruits T. Ponto append. Ele vai me gerar um erro, tá? Aí ele gera um erro de atributo, vai me dizer que eu não consigo fazer essa inserção. Por quê? Porque a tupla ela é imutável. Eu não consigo modificar essa tupla. Como é que eu poderia fazer para adicionar esse grape aqui na minha tupla? Eu posso vir aqui, esse cara aqui é assim mesmo, eu posso vir aqui e colocar aqui grape. Ah, professor, mas aí o senhor modificou a tupla. Na verdade, eu não modifiquei. Eu criei outra tupla e adicionei naquela variável em cima. Então, esta é a forma que a gente tem para modificar a nossa tupla, tá? Então, a tupla é imutável. Depois que eu crio ela, eu não consigo inserir novos dados nem excluir dados dela. Para mim fazer essa inserção, eu tenho que criar uma nova tupla. Eu posso fazer uma nova tupla adicionando os valores que eu já tinha na tupla antes. Posso, não tem problema, mas eu vou criar uma nova tupla, não vai ser a mesma. Em memória, a chave lá na memória que vai linkar essa tupla é diferente da chave da tupla anterior, tá? Muito importante isso. Como é que eu faço para pegar dados dentro da tupla? Então, eu vou vir aqui, fruits T, 5, vou rodar. Ele vai pegar lá da mesma forma. A forma de pegar dados da tupla e da lista é exatamente igual, tá? Eu não tenho aqueles comandos todos que a gente tem na lista, por isso que normalmente a gente fala a lista antes, porque a lista tem um monte de coisa que acaba deixando um pouco mais complexo, tá? Mas a tupla é mais simples. A tupla é simplesmente eu crio a tupla e consigo pegar os dados ali dentro sem problema nenhum, tá? Mas depois que eu criei a tupla, eu não consigo modificar ela, tá? Ela é imutável. Esse nome é muito, aliás, esse nome é muito comum o pessoal frisar bem quando você trabalha com Python, porque quando eu crio uma tupla, eu não tenho como modificar essa tupla, tá? Eu consigo fazer aquelas seleções, subseleções também aqui dentro das tuplas, tá? Fruits T. E aí funciona exatamente da mesma forma. Eu passo aqui 3, 2.5, ele vai fazer a subseleção, tá? Reparem que quando eu faço a subseleção aqui, ele me retorna com colchetes para me dizer que é uma lista, e quando eu faço uma subseleção numa tupla, ele retorna com os parênteses para me dizer que ele retornou uma tupla, tá? Bom, o resto das funções aqui, nenhuma delas tem, como eu disse para vocês, ela é imutável. Então, para pegar dados da tupla, então eu utilizo posição lá que eu quero, o índice que eu quero. Bom, isso aqui é muito legal, eu consigo pegar o índice, eu consigo trabalhar com esses dados, consigo inserir novas informações, mas a gente tem uma forma de criar arrays, tá? Ou vetores, na verdade, dentro do Python, que são os dicionários. O que é um dicionário? Ele funciona exatamente igual à tupla,
tá? Ele é imutável, que nem a tupla. Tanto que eles são uma forma de tupla modificada, tá? Só que ao invés de utilizar a chave automática, ela que é de 0 até incrementando até chegar no final, eu utilizo chaves nomeadas, ou índices nomeados, como a gente chama, tá? Por exemplo, para me criar um dicionário, então, eu vou utilizar as chaves, tá? Então eu passo lá a chavezinha lá para dizer que eu estou criando um dicionário, e eu tenho que passar um nome, tá? Um nome da chave, um índice, e depois eu boto 2 pontos, o valor que eu quero inserir nesse índice, vírgula, um outro índice, o valor que eu quero inserir nesse índice, vírgula, um novo índice, e assim vai, enquanto eu quiser colocar informações aqui dentro, tá? Outra forma de criar dicionários, então, é utilizando o dict. É a mesma coisa, eu boto o dict, abro parênteses daí, porque daí é uma função, né? E aqui dentro eu passo simplesmente da mesma forma que eu botava ali, ó. Só que ao invés de 2 pontos eu boto igual, tá? E isso acaba complicando um pouco. O pessoal às vezes utiliza os 2 pontos aqui, ou o igual aqui em cima, e isso acaba complicando um pouco as pessoas, tá? Tem que tomar cuidado que quando eu crio com as chaves, eu utilizo os 2 pontos para separar o índice e valor. Quando eu utilizo a palavra, a função dict, eu utilizo o igual para separar o índice e o valor, e eu tenho como utilizar o dict e utilizar tuplas aqui dentro para separar índice e valor também, tá? Então, acaba complicando um pouco as formas de fazer. O que eu aconselho vocês? Acostumem-se a usar tá? Eu, por padrão, utilizo esse formato aqui, tá? Então, sempre que eu quero criar um dicionário, eu coloco as chaves, coloco a chave, 2 pontos, valor, chave, 2 pontos, valor, chave, 2 pontos, valor, que assim eu consigo, então, memorizar como é que funciona. Se eu começar no momento usar esse aqui, depois usar esse, e depois querer usar esse, vai dar um... Opa, deixa eu voltar. Vai dar um nó na minha cabeça tão grande que eu posso acabar me atrapalhando e dar erro no meu código, tá? Então, para evitar, acostumem-se a usar tá? Eu costumo utilizar sempre esse formato aqui, então, que eu utilizo chave e valor entre chaves, que garante que eu vou sempre escrever da forma certa, tá? Vou só copiar esse cara aqui para ficar mais fácil. Vou botar lá no nosso código. Então, aqui eu criei, então, um dicionário, tá? Dados, onde eu tenho lá nome, e passo meu nome, idade, passo a minha idade, altura, passo a minha altura. Poder esse cara aqui... Opa. Type. Dados. Ó, é um dict, então ele é um dicionário, tá? Então, internamente, dentro do Python, ele trata isso aqui como um dicionário. Se eu tentar fazer dados, ponto, append, sei lá, aí já começa o problema. Lá no append eu só passo o valor, tá? Aqui eu teria que passar, sei lá, sobrenome, vírgula, Fonseca. Deu erro porque não existe, não tem um append dentro do dicionário. Como eu disse para vocês, o dicionário ele é uma cópia das tuplas. Ele é imutável. Eu consigo modificar ele criando um novo dicionário. Mas modificar aquele ali eu não consigo, tá? Então eu não consigo fazer algo desse tipo aqui, de inserção de dados dentro do meu dicionário. Como é que eu pego dados do meu dicionário? Ao contrário das tuplas e das listas, eu não consigo fazer subseleções dentro do dicionário, tá? O dicionário só consigo pegar o item específico que eu quero. Então, se eu tiver aqui dados para mostrar o nome, por exemplo, eu vou simplesmente passar a chave, tá? Exatamente igual como era lá. Só que lá a chave era a posição 0, 1, 2, 3, por aí vai. E no dicionário a chave, então, é o nome que eu passei para aquela chave, tá? Então, se eu botar ali dados nome, eu vou ter Kleber retornando. Ok? Entenderam a diferença entre lista, tupla e dicionário? Sim, sim, sim. Um tu usa palavras e outro tu usa os números mesmo. Isso. As listas e tuplas eu vou utilizar, a chave é numérica, tá? Então eu vou ter 0, 1, 2, 3, a posição dela dentro do nosso array, ou do nosso vetor. E nos dicionários eu vou ter a chave nomeada, que a gente chama. Eu passo um nome para essa chave. Eu botei aqui um nome, nome, tá? Isso pode confundir vocês, mas eu posso ter um dicionário, sei lá, de
igual um dicionário, assim, 52, dois pontos, Kleber. B, dois pontos, 45. Sei lá, 25. Opa, botei igual. Ó, se eu mandar mostrar o D aqui, ali, ó. Para me mostrar uma informação do D, abro e passo a informação que eu quero. Se for um numérico, eu não preciso botar as aspas. Ó, pegou o Kleber. Se eu pegar aqui D, B, que é outra chave, tá ali, 45, tá? Então, as chaves, elas não necessariamente são palavras. Elas podem ser números, desde que eu especifique elas como números, tá? A diferença é que lá nas listas de tuplas, as chaves eram automáticas. O próprio Python se encarregava de endereçar os itens. Na lista, quem passa o valor da chave sou eu. Então, quem define em que posição vai com aquela chave sou eu. Entenderam? Sim. Se vocês se fixarem que listas de tuplas é número e dicionário é palavras, vai dar confusão, porque eu posso ter números também no dicionário. A grande diferença entre uma coisa e outra é que listas de tuplas é automático e dicionários é definido pelo usuário, ou pelo programador, no caso. Tá? Ok? Certo, senhor. O restante do pessoal tá ok? Conseguiram entender? Sim, professor, tudo certo. Beleza. Bom, aí tem uma sacada do pessoal que desenvolveu o Python que diferencia o Python de todas as outras linguagens, tá? São poucas as linguagens que começaram a utilizar isso depois do Python, que é converter as strings em um array, ou um vetor, na verdade, o nome certo, tá? Converter as strings em um vetor, tá? Então, o Python, quando ele vai armazenar uma string, então, um texto que vocês passam para ele, ele converte isso em uma tupla, ou uma sequência de caracteres que é igual à tupla. Então, quando eu trabalho com uma string, ela é imutável, que nem a tupla, tá? Então, quando eu coloco uma string dentro de uma variável, eu estou colocando uma informação que ela não pode ser mudada, a menos que eu adicione uma nova informação naquela variável, tá? E assim como nas tuplas, eu consigo mostrar cada um dos caracteres, ou uma sequência de caracteres de uma string, utilizando o endereçamento, tá? O Python faz o endereçamento automático. Então, aqui, ó, eu já botei aqui, nem vou escrever lá no Google Colab, tá? Então, eu criei uma variável dados aqui, passei um texto para ela, ó, esse é um exemplo de string para pegar subsequências, tá? Opa, deixa eu voltar. Eu posso mostrar uma posição específica desse texto aqui, dessa string, utilizando, então, o nome da variável e a posição que eu quero. Então, eu quero só a posição 5, ele vai vir aqui, ó, 0, 1, 2, 3, o espaço também é contado 4, 5 é o E. Então, ele vai mostrar ali o E para mim na saída desse programa aqui, desse print dados 5 aqui, tá? Se eu utilizar uma sequência, então, fazer uma subsequência que a gente chama, passando, então, o dado inicial e o dado final, tá? A posição inicial e a posição final, eu vou pegar lá, então, da posição 5, que eu já sei que é o E, em diante. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e o 17 seria esse espaço, tá? Só que esse espaço, como é o 17, ele é excluído. Então, daqui em diante, ele passa a ser excluído da minha sequência, tá? Então, a minha sequência fica, é um exemplo só, tá? Eu posso passar, então, aqui eu botei o zero, aqui não precisa do zero no final, mas precisa sim. Aqui tá errado. Tá? Eu me atrapalhei.
Aqui eu posso ou não mostrar o zero, tá? Então, se eu botar só 2 pontos, 4, é que nem lá nas tuplas, eu pego do 0 até o 4, lembrando que o 4 é excluído, então 0, 1, 2, 3, a partir desse espaço aqui é excluído, fica só o esse, tá? Aqui eu queria botar sem o zero, não sei porque que eu botei esse zero aqui, me atrapalhei, tá? Então isso aqui, desconsiderem, eu vou modificar esse slide para botar para vocês lá no Moodle, tá? Opa! Então eu passo aqui a posição que eu quero inicial, que no caso 39, então ele vai pegar este cara aqui, que é a posição 39, tá? E depois eu posso só botar os 2 pontos que ele vai pegar até o final, então ele pega só essa última palavra aqui, tá? Aqui eu botei do menos 10 até o infinito, até o fim, então mesma coisa, você vai pegar os sequências ali, então vem o número negativo, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, então eu pego dessa posição aqui até o final, tá? Então aqui eu consigo pegar também com um número positivo e negativo, como eu mostrei para vocês, pega só esse string aqui, e se eu quiser pegar toda a string, eu posso simplesmente colocar os 2 pontos ali, e ele vai me retornar todos os dados. Quando eu trabalho lá com as listas de tuplas, eu também podia fazer assim, tá? Eu esqueci de mostrar para vocês lá. Eu posso simplesmente colocar os 2 pontos que vai pegar do início até o fim da minha tupla e retornar isso como uma subsequência, entre aspas, tá? Então, essa é uma grande sacada do Python, que ele trata as strings como uma tupla. Então, eu consigo fazer esse tipo de coisa, de pegar partes dessa minha tupla, simplesmente, dessa minha string, na verdade, simplesmente passando ela como se fosse pegando dados de um array, ou de uma tupla, na verdade, tá? Então, essa é a grande sacada do Python, que depois do Python, algumas outras linguagens começaram a utilizar também essa formatação, tá? De utilizar as strings, desculpa, as strings como caracteres. Matrizes. Então, a gente tem os vetores, que é o que a gente viu até então, que a gente tem uma sequência única, tá? E as matrizes nada mais é do que eu ter um dado multidimensional, que a gente chama, tá? Lembra lá na matemática, a gente tem os vetores, que são sequências de espaços, e a gente tem as matrizes, que são bidimensionais, pode ser tridimensionais, e por aí vai, tá? Então, eu consigo colocar informações em várias dimensões, linhas e colunas, por exemplo, linhas, colunas e profundidades, 3 dimensões, e por aí vai, tá? Aqui eu criei uma variável, tá? Que seria uma variável bidimensional, tá? Então eu tenho uma matriz bidimensional, onde eu tenho linhas, então cada um desses conjuntos aqui, tá? Isso aqui eu criei como listas, mas poderia ser como tuplas, ou o que eu achasse melhor, tá? Nesse caso aqui eu criei como listas, eu coloquei listas dentro de uma lista, então eu iniciei uma lista, e dentro dela eu coloquei outras listas. E é assim que a gente faz as matrizes no Python, tá? A gente cria uma tupla, ou uma lista, ou um dicionário, também pode ser feito, dentro de uma outra lista, outra tupla, ou outro dicionário, tá? Então eu consigo pegar, utilizando esse cara aqui, e botar os dados como se fosse uma tabela desse jeito aqui. Então a primeira linha lá é essa aqui, ó, vai estar lá 1, a primeira coluna antes da vírgula aqui fica 1, a segunda coluna depois da primeira vírgula fica 1 também, e a última coluna fica 1. Então ele mostra algo mais ou menos assim. Ele armazena algo parecido com isso. A segunda linha, passou para a segunda linha. Primeiro item é 1, o segundo item é 2, e o terceiro item é 2. Então eu estou fazendo a tabuada do 1 aqui, tá? Então eu consigo fazer essa lista, ou essa tupla, ou seja o que for, ter outras tuplas, outras listas dentro dela, tá? Então eu consigo inserir, inclusive, uma lista dentro de uma tupla que insere outra tupla, que dá para fazer uma confusão generalizada, tá? Eu esqueci de botar aqui... droga, vai dar ruim. Eu digito de novo, vamos lá. Mas para mim pegar esses dados de dentro dessas listas, vou botar aqui, tabuada igual a colchete. Opa. Aí aqui dentro a gente bota outro colchete, 1,1,1. Outro colchete, 1,2,2. Vou colocar todo, mas só para vocês entenderem. 1,2,2.
3,3. Tá? Então aqui eu criei um 3x3. Tá? Rodei esse cara. Eu vou rodar lá para mostrar para vocês a variável. Ela está aqui, ó. Ela criou uma tupla e dentro dela ela adicionou outras, aliás, uma lista, e dentro dela ela criou outras listas, tá? Então eu tenho listas de listas. Como é que eu faço para pegar, por exemplo, este 1 aqui? Não, vou botar esse 2 aqui dentro da minha matriz, tá? Eu vou passar tabuada, abro colchetes, tá? E aí sim eu passo 2 valores como o Ting tinha perguntado lá no começo, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui se foi o Ting que perguntou. Foi. Para. O Ting perguntou aqui, então, se ele passasse frutos 1,4, funcionaria, tá? Na verdade não funciona, não é assim também. Mas eu consigo, então, aqui passar valores de índices diferentes, tá? Então eu consigo dizer, ó, eu quero da linha 2, então da segunda tupla, e depois eu coloco um outro colchete aqui para dizer que eu quero o segundo índice dessa linha, dessa coluna aqui também, tá? Então eu vou dizer o que é. Vou pegar a primeira linha, a segunda linha, então este item aqui, tá? E depois, dentro desse item aqui, eu vou ter o primeiro, na verdade não é 2, é 1. Me atrapalhei. Opa. 1. Começa em 0, tá? 0, 1. Então eu vou pegar esse cara aqui. 0, 1. Vou pegar este cara aqui, tá? Então, primeiro eu pego a linha e o segundo eu pego, então, a coluna. Se eu der um Enter aqui, opa. Então, Enter aqui, ele vai me retornar o 2, tá? Se eu botar aqui, tabuada, abre colchete, a linha 2, a posição 1. Ele vai me mostrar o 3, tá? Opa. Tá certo. Professor, eu posso ir indo porque eu tenho... Já passou do horário, desculpa, pessoal. Tá, mas já terminou aqui, tá? Então a gente consegue pegar as posições dentro do nosso valor lá sem problema nenhum, tá? Beleza, Antônio, pode ir. Tá? Então eu consigo pegar a posição que eu quero, tá? Então eu consigo fazer... se eu tivesse uma outra lista dentro daquelas outras listas ali, eu poderia colocar com 3 colchetes. Então tudo depende da quantidade de dimensões que eu teria no meu vetor, na minha matriz, no caso aqui. Entenderam? Lembrando sempre, primeiro é a posição 0, depois a posição 1, depois a posição 2, nesse primeiro campo. Depois, dentro dele, eu tenho a posição 0, da coluna 0, a posição 1 da coluna 1 e a posição 2 da coluna 2. Beleza, Grazi? Bom, então a gente fica por aqui, tá? Na próxima aula a gente faz... Eu também tenho reunião. Beleza. Na próxima aula a gente faz da continuidade. Certo? Tchau, senhor. Tchau, pessoal. Certo, professor. Bom final de semana para vocês. Não esqueça de até domingo para fazer as atividades do URI, tá? Até domingo não, até segunda para fazer as atividades. Não, até domingo para fazer as atividades do URI, sim. Abraço, pessoal. Tchau, professor. Obrigada. Até a próxima. Até.